Olá, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de treinamento para o evangelismo pessoal, O evangelismo pessoal e também doméstico para o projeto Jerusalém de 2025, projeto que o nosso pastor tem orientado a toda a igreja a realizar, que é um evangelismo de porta em porta. E eu quero nesta aula trazer esse tema, transformando lares com amor e ensino, lições do ministério de Jesus nas casas. Como nós vamos bater de porta em porta, é importante a gente ir na fonte do Evangelho e ver como que o Senhor Jesus Cristo, ele teve um ministério bastante nas casas, ou seja, Jesus teve boa parte do seu ministério trabalhando nas casas, nos lares, nas famílias, e eu acredito que isso vai nos inspirar a cada vez mais estarmos em oração, para que quando a partir do ano que vem começarmos a realizar esta obra em todas as nossas igrejas, eu tenho plena certeza e convicção que no poder do Espírito Santo teremos muitos frutos. É importante sempre salientar que já devemos estar em oração, para que quando iniciarmos o trabalho estejamos aí revestidos do poder de Deus para poder fazer esta obra, ok? Então nós vamos trabalhar esse tema hoje, você nos acompanha aí. Vamos à nossa introdução. O ministério de Jesus é um exemplo de como o Evangelho deve alcançar todas as esferas da vida humana. Um aspecto marcante de sua atuação foi o impacto transformador que ele exerceu nos lares. Jesus utilizou as casas como um lugar de comunhão, ensino, cura e restauração, demonstrando que o reino de Deus não está limitado a templos ou sinagogas, mas se manifesta em qualquer lugar onde as pessoas estejam dispostas a abrir suas portas e corações. Este estudo explora como Jesus transformou lares com amor e ensino e destaca a importância de aplicar esses princípios na prática cristã contemporânea, com um olhar especial para o evangelismo doméstico. Ou seja, todo o exemplo que nós temos está em Jesus. A própria Escritura nos ensina que nós devemos ser seus imitadores. E quando as Escrituras nos dizem para sermos imitadores de Cristo, ela não está apenas relacionando ao caráter, ao caráter moral, mas também às práticas evangelísticas que o próprio Senhor Jesus, ele, no seu ministério terreno, ele executou diante dos seus discípulos, com o propósito de ensiná-los. Eu quero começar com um texto que eu gosto muito para você entender bem essa questão, de termos o exemplo de Jesus. Aqui no livro de Mateus, eu estou usando uma Bíblia corrigida, tá? Ela é a mesma linguagem da Bíblia do culto. Olha só o Senhor Jesus dando uma aula aqui de evangelismo. Olha só, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Iniciando com esse texto de Mateus capítulo
9, verso 37 em diante, é só para apontar para você como Jesus realmente ele exercia o ministério do evangelismo na frente dos seus à frente dos seus discípulos, porque veja que a Bíblia diz, e percorria. Jesus não ficava parado num lugar determinado esperando as coisas acontecerem, ele percorria. Então, hoje, nesta aula, nós vamos observar como que as casas, as famílias, as residências, foi um lugar onde o Senhor Jesus também exerceu boa parte do seu ministério. E isso é importante para nós hoje. Por quê? Porque também podemos fazer da mesma forma. Bom, Jesus e o anúncio da palavra de Deus ao povo. Então, o ministério de Jesus nas casas revela um modelo prático e profundo de transformação espiritual e relacional. Veja que o ministério de Jesus nas casas, ele tem um propósito importante, né, que é a restauração de relacionamentos na base. Qual base? Na família. A família é a célula máter, ou seja, a célula mãe da sociedade, bem como da igreja, no sentido que sem famílias não existe sociedade, sem famílias não dá para existir igreja. Então, o Senhor Jesus, ele vai diretamente nos relacionamentos familiares, tentando recuperar esses relacionamentos e a partir daí transmitir o evangelho de transformação, o evangelho de cura, o evangelho que abrange todas as bênçãos de Deus que advém com o evangelho, Por isso que o ministério de Jesus nas casas revela um modelo prático e profundo de transformação espiritual e relacional. Em diversas passagens do Novo Testamento, vemos Jesus se encontrando com pessoas em seus lares, utilizando o ambiente familiar como palco para ensinar, curar e restaurar vidas. Exemplos notáveis incluem a casa de Zaqueu, vamos dar uma olhadinha aqui, Lucas capítulo 19, nós temos aí um exemplo de Jesus restaurando um lar a partir de uma pessoa, que é o Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas, vamos ler alguns versos aqui, olha só. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Eu vou pular a questão da murmuração dos publicanos ali, mas vamos aí no final do texto, no verso de número, deixa eu ver aqui, verso de número 10. Não, vou pegar o 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja que esse é um exemplo notável. O próprio Jesus encontra com Zaqueu e já fala: hoje eu vou pousar em sua casa. Então veja Jesus utilizando a casa, o lar, a família como um local propício para se iniciar um trabalho evangelístico, um trabalho de levar a mensagem do evangelho
né, que é as boas novas. Nós temos outro exemplo aí, onde o amor de Cristo gerou arrependimento e transformação, isso na casa de Zaqueu. E a casa de Marta e Maria e Lázaro, aqui também nós temos um outro texto, Jesus indo na casa de Lázaro. Aqui no verso 38, veja, diz assim: aconteceu que indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e atarefada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, aqui Jesus está ilustrando a importância também de priorizar a presença de Deus, acima até das ocupações. Então, já mediante esses dois exemplos, nós já começamos a perceber que a casa, o lar, a família, né, era de muita importância no ministério evangelístico de Jesus. O Stanley Orton, um expoente, né, teólogo pentecostal, né, os livros dele são muito bons. Se você, quando for comprar livro ou baixar algum em PDF, se é Stanley Orton, é um excelente teólogo e é da nossa linha pentecostal. Então já fica aí para você, né? Quando Stanley Orton, você pode ler, que vai sempre coadunar com aquilo que nós cremos, porque ele é um teólogo pentecostal. Mas ele diz o seguinte: os lares se tornaram locais estratégicos para o avanço do reino, pois eles permitem a aplicação prática do amor de Cristo nas relações mais íntimas. Então veja bem, quando nós batemos numa casa, é lógico, você tem que ir preparado para quê? Não é todas as casas que vão abrir a porta para a gente. Não é todo mundo que vai te receber com um belo sorriso e tal. Sabemos disso, né? Mas vamos encontrar lares que vão abrir essas portas, né? E aí essa prática do amor, né? Além de levar o evangelho, nós vamos ver também a condição da pessoa. Se for uma pessoa com uma necessidade, como no nosso projeto está lá, o que nós vamos fazer? Ver a necessidade da pessoa, não vamos prometer nada, mas vamos trabalhar, levar uma cesta básica para aquela pessoa, dos necessitados, que estão com uma necessidade maior também, e assim nós podemos exercer a prática do amor e também alcançar um relacionamento mais íntimo com essas pessoas, íntimos no sentido assim, de poder ir na sua casa, de poder levar a palavra, de poder fazer um culto. Então, tudo isso é importante e nós só podemos fazer isso se nós tivermos essa visão. É possível, através dos lares, das famílias, nós alcançarmos mais almas para o reino de Deus. Bom, vamos ver aqui como é que estava a situação, o contexto das famílias na época de Jesus, Olha como vai bater certinho com até o nosso próprio contexto hoje. Então vamos lá. Mas na época de Jesus, as famílias estavam muito enfraquecidas. O que estava enfraquecendo era, em primeiro lugar, a política dos romanos e dos Herodes, que estava confiscando a produção das famílias através dos impostos. Em segundo lugar, a prática religiosa centralizada nos sacrifícios e nos dízimos, que canalizava para o Templo de Jerusalém grande parte dos produtos necessários para a sobrevivência das famílias. Deixa eu abrir um parênteses aqui para entender, Então, os impostos pelos romanos, a política dos Herodes, e
confiscava a produção, porque os irmãos sabem que naquele período, né, o povo era um povo agrícola, de pastoreio. Então era essa a moeda que mais transitava. E quando fala aqui na prática religiosa centralizada nos sacrifícios e nos dízimos, todos sabemos que naquele período os sacrifícios no templo eram sacrifícios de animais, de pombo, e todas estas coisas custavam dinheiro, né? E o que acontecia? Os sacerdotes, eles tinham sistemas, né, que abusavam dessas práticas dos sacrifícios e nos dízimos, tá? Não estamos aqui falando que hoje, né, tá errado o dízimo, não. Nós estamos dizendo que naquele período havia esses problemas. Por isso que os sacerdotes ficaram tremendamente contra Jesus, né? Para mim dar um exemplo claro para você, havia uma prática chamada Corban. O que era o Corban? Na lei mosaica, ensinava que e mandava que os filhos cuidavam dos pais até eles morrerem. Só que tinha uma prática lá chamada Corban, em que a pessoa dizia: olha, tudo que eu tenho é oferecido ao templo. Então, quando ele fazia isso, que era uma tradição puramente humana, não era o que Deus havia mandado, ele, né, ficava isento de cuidar dos pais, porque havia feito um voto de que o que ele tinha era para o templo, que é o chamado Corban. Só que eles tinham uma manobra por trás disso, que eles faziam o voto, ofereciam tudo ao templo, mas em comum, né? Em comum acordo com os sacerdotes, depois eles recuperavam tudo que tinham dado, né? E ainda ficavam desobrigados de cuidar o pai e da mãe. Então, né, por isso que Jesus vai dizer para eles que eles são hipócritas, que eles estavam invalidando a lei de Deus por conta de tradição de homens. Então, quando nós dizemos aí que, em segundo lugar, a prática religiosa centrada no sacrifício e nos dízimos, que canalizava para o templo de Jerusalém grande parte dos produtos necessários para a sobrevivência das famílias, era justamente essas manobras que eles tinham, que acabavam, né, não sendo justos, mas, né, extrapolando aquilo que era necessário, tá? Bom, mais da metade do salário familiar era recolhida como imposto, tributo, né? Imposto romano, tributo Herodes, né? E taxas e dízimos, né? Então, tais políticas geravam doentes, famintos, marginalizados, viúvas, órfãos, possessos, pobres e mendigos. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, você vai ver que Jesus está sempre no meio das pessoas menos favorecidas, né? Os pobres, os aleijados, os defeituosos, né? As pessoas com muitas necessidades, muita gente possessa. Então, este era o cenário, né? O cenário, né, em que Jesus viveu naquela época. Por isso que diz aí, ó, a participação de Jesus neste ambiente tenso e carregado, bem como sua opção pelo movimento popular de João Batista, foram determinantes para a escolha da sua missão e para a formação que ele deu aos seus discípulos. Então veja bem, diante de todas as situações, Jesus ele vai se empenhar em quê? Em estar nas casas, cuidar dos doentes, dos marginalizados, e ele passa isso também para os seus discípulos. E eu quero fazer uma aplicação para nós hoje. Não parece que a nossa sociedade está da mesma forma? Quantas pessoas estão aí marginalizadas, quantos famintos, quantas viúvas, quantos órfãos, quantos possessos, quantos pobres, quantos mendigos, né, e doentes nós temos na nossa sociedade. Hoje você pode entrar numa casa e o problema daquela família é o quê? É pessoas com depressão, é como alguém com vício do álcool ou alguém com vício
da droga. Então, a sociedade, as famílias hoje, elas estão tão enfraquecidas como naquele tempo. É lógico que o nosso contexto hoje é bem diferente do contexto do primeiro século. Mas dá para nós fazermos a mesma coisa que Jesus fez, né? Adotando esse trabalho, né? Que, como nós temos dito, não é um trabalho que vai ser feito correndo, é um trabalho que tem que ser feito paulatinamente, né? Devagarzinho, batendo, tendo paciência, né? Procurando cativar as pessoas, né? Até nos vídeos anteriores eu coloquei como identificar as crenças, né, de uma pessoa quando evangelizamos. Ali tem uma metodologia que você pode utilizar. Você bate na casa, né, olha, temos uma pesquisa aqui, fazer umas perguntas, e você faz aquelas perguntas que estão ali e já vai tendo uma base de o que a pessoa crê. Aquele, como vai ser sempre de dois, conforme as respostas da pessoa, o companheiro que está ali, né, ele já vai anotando, né, os versos, dependendo das respostas que a pessoa dá, e depois você lança a palavra de Deus no coração dessa pessoa. Muitas pessoas vão te atender somente no portão, né? Mas muitas pessoas talvez peça para você entra aqui, faz uma oração por nós, né? Isso é importante, irmãos. Então, o que nós estamos apresentando aqui é como o próprio Jesus, ele se utilizou dos lares, das famílias, para estar introduzindo, entrando e levando a mensagem do Evangelho, né? A salvação que vem de Deus. Bom, numa época em que a religião oficial insistia no espaço sagrado do templo, né, e nas coisas ligadas ao culto, que era naquele período. E o culto ali, irmão, era matança de animal, tá? Não pense que o culto do Antigo Testamento e no primeiro século tinha a mesma moldura que o nosso. Não. No templo era matança de bicho, irmão. No Antigo Testamento, né, e no primeiro século, enquanto teve o templo, né, tinha a matança de animais, era propriamente o culto, tá? Bom, Jesus recupera a dimensão caseira da fé. É impressionante verificar como nos evangelhos o ambiente da família exerce um papel central na atividade pastoral de Jesus. Durante os 3 anos que andou pela Galiléia, ele entrava e vivia nas casas do povo. Olha, ele entrou na casa de Simão Pedro, né, lá em Mateus 8:14, quando ele encontra a sogra de Pedro, doente, né, e ele estende as mãos, toca nela, e ela é curada e passa a servi-los. Na casa de Mateus, né, Mateus capítulo 9, verso 10. Na de Jairo, capítulo 9, verso 23 de Mateus, onde ele cura a filha de Jairo, né, de Simão, o fariseu, né, em Atos 7:36, e de Simão o leproso, Marcos 14, verso 3. Em todos esses locais, Jesus realizou algo maravilhoso, através muitas vezes de cura, através de pregação, como foi no caso, né, da casa de Zaqueu. Então, todos esses exemplos nos apontam para a realidade de que as casas, os lares, as famílias ainda são, né, um campo fértil para nós fazermos, né, a obra do evangelismo. Então, esse vídeo, meus irmãos, é para você realmente que talvez esteja pensando, mas isso aí de bater de porta em porta já está ultrapassado. Os TJ já fizeram isso, os mormons. Não está atrasado, irmão. Principalmente se nós estivermos seguindo o projeto que é já estar orando, né? Todo culto orando, você particularmente orando, né? Quando nós começarmos a fazer o trabalho, como eu disse, não vai ser todas as casas que vão se abrir, mas muitas vão se abrir e muitas famílias vão se voltar a Deus, muitas vão se reconciliar, porque o que tem de gente desviado é coisa impressionante, tá? Olha aí,
temos um outro exemplo. O oficial reconhece: não sou digno de que entres em minha casa. Lá em Mateus 8,8, quando Jesus diz: olha, eu vou lá na sua casa, mas o oficial diz: não, Senhor, eu também sou sujeito à autoridade. Olha, eu sei que se o Senhor falar uma palavra, meu servo lá vai estar curado, né? Jesus até elogia a fé deste oficial. Então, e o próprio povo procurava Jesus na casa dele, como você pode verificar em Mateus 9,28, Marcos 2,1 e Marcos 3,20. Não estamos lendo as passagens para o vídeo não ficar muito longo, mas você, quando for estudar na sua casa aí, para o vídeo, leia os textos bíblicos, é muito importante, tá? Agora, esse último aqui eu quero ler junto com você. Veja que outro exemplo que nós temos da importância dos trabalhos, né, nas casas. E quando eu falo do trabalho nas casas, irmãos, pode ser tanto o evangelismo, né, como pode ser o culto nos lares. Por quê? Quando você conversar com uma pessoa, quando você entrar num lar, se a pessoa aceitar Jesus, ou mesmo se ela não aceitar, você pode perguntar para ela: se eu gostaria de um culto aqui na sua casa. Isso é importante, né? Isso é importantíssimo. A igreja cresceu com um trabalho assim. Então, além de você levar, você vai, né, ver a situação social da pessoa, e você também vai oferecer um culto para aquela pessoa, se ela quiser um culto na casa dela. Se essa pessoa quiser um culto na casa dela, maravilha, né? Fale com ela para convidar as pessoas, os vizinhos, os parentes. E quando for fazer o culto, não vai com aquele monte de irmãos, né? Vai 2, 3, no máximo 4 irmãos para fazer esse culto. Mas vamos ver aqui, né, quando Jesus envia os discípulos para a missão, né? Vamos aqui começando com Mateus, capítulo 10 e o verso de número 12, que diz assim: e quando entrares na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, olha aí, Jesus avisando, vai ter gente que não vai querer receber. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então veja aqui, né, Jesus orientando, né, quando entra, saudai, né? Você entra numa casa, paz seja neste lar. Isso, né? A pessoa já vai ver que você está ali numa missão de paz, que você é servo, que você é serva de Deus, e está ali para levar uma bênção, a bênção da salvação. Vamos ver aqui agora, vamos ver Lucas capítulo de número 10, Lucas 10, e vamos ver do verso 1 ao verso 9, Lucas 10, de 1 a 9. A Bíblia é 9, às vezes é ruim puxar a folhinha. Bom, a missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Olha um princípio espiritual tremendo, que é esse que nós estamos fazendo, orando para Deus abrir as portas quando nós formos fazer o evangelismo, mas também para levantar, né, irmãos, irmãs, obreiros, né, departamentos, todo mundo para se levantar para realizar esta obra. Então vamos lá, olha só, verso 3: ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós.
ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Nesse caso aqui, a gente não aconselha você ir em horários de almoço, de janta na casa das pessoas, tá? Mas aqui era um outro contexto, né? Agora, se a pessoa te oferecer um café, um pedaço de bolo, alguma coisa, irmão, você pode aceitar, não tem problema nenhum, tá? Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houverem, dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se vos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. Bom, então veja que o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos a irem de casa em casa, né? E isso serve para nós hoje ainda. É lógico, com algumas nuances diferentes, né? Porque você tem que entender uma coisa, o contexto lá e o contexto aqui e agora. Bom, além de ser um ambiente de comunhão, o lar no ministério de Jesus também era um espaço para discipulado. Quando visitava casas, Jesus não apenas transmitia verdades espirituais, mas também modelava um estilo de vida piedoso e acessível. A instrução dada na casa de Simão Pedro, onde ele curou a sogra do apóstolo, demonstra como a ação de Jesus envolvia tanto cuidado físico quanto cuidado espiritual. Então veja só, né? Nós vamos também o cuidado físico, né? Sim, porque muitas vezes, né, você pode perceber que a pessoa está numa necessidade, depois você pode levar uma cesta básica ou uma peça de roupa que esteja faltando, sei lá. São N as situações. E o cuidado físico também, ele abrange a oração, né, para cura de pessoas que possivelmente estejam enfermas. Você pode dizer, mas eu não tenho dom de cura. Não, irmão. Às vezes Deus vai te usar numa casa, você vai orar, uma pessoa vai ser curada porque Deus tem propósito ali. Não é especificamente que precisa ter o dom de cura para que isso aconteça, não. Deus pode usar você uma vez e não usar nunca mais nesse ponto. Só para aquele contexto, para aquela família, para o propósito que Deus tem ali. Então você tem que estar preparado para isso, para orar pelos doentes, para expulsar demônios se for necessário. Então isso é muito importante, né, você entender isso. Olha aí, teólogos como May Perman enfatizam que o discipulado não ocorre apenas nos templos, mas no dia a dia das pessoas, em suas lutas e necessidades. Esse padrão, né, que Jesus ele adota, mostra que a igreja não está confinada a edifícios, mas se manifesta em todo lugar onde o povo de Deus está presente, né? Aí nós lembramos até a palavra de Jesus quando ele diz, né, os verdadeiros adoradores me adorarão Pai em espírito e em verdade, ou seja, dizendo para a mulher lá samaritana, não existe um lugar, não é o lugar, né, mas é o adorador, né? E você é um adorador que vai estar em serviço do reino, e isso tem um peso espiritual muito profundo. Bom, Jesus, sua mãe e todos os discípulos participaram da festa de casamento em Caná, né? Como está lá em João 2, 1 e 2, que acaba o vinho, né? E Jesus faz o vinho novamente, né, ter vinho nas taças. Jesus aceita o convite para almoçar e jantar nas casas do povo, né, de Simão, o leproso, como nós temos visto em slide anterior, né, 14:3, de Simão, o fariseu, né, de Marta e Maria, e de um outro fariseu, descrito lá no capítulo 11, verso 37 de Lucas, e capítulo 14, verso 12. Então veja, Jesus está sempre participando da vida das pessoas, na família, né? Um almoço, um jantar, é um momento bastante
de comunhão. Tem momento melhor para comunhão do que esse? É lógico, hoje, né? O almoço e o jantar como um momento de comunhão está um pouco quebrado por conta das tecnologias, mas esse é o melhor momento para se ter comunhão, né? E Jesus estava ali apontando para nós que nós podemos também agir como enviados de Deus nesses contextos também. Olha só, é na sala superior da casa de um amigo que Jesus celebra a última Páscoa. Jesus com os seus amigos, ou seja, com os seus discípulos, né? Envia os discípulos e discípulas para reconstruir o clã nas aldeias da Galileia, nas 4 bases da vida comunitária: hospitalidade, partilha, comunhão de mesa e a acolhida dos excluídos. É o que o Senhor ele indica, né, no texto de Lucas 10, de 1 a 9, quando ele envia, né? Quando ele envia os discípulos, essa dimensão das bases da vida é o que Jesus destaca nesses versículos. Nós lemos até uns há poucos segundos atrás. Tanto assim que os adversários o acusavam de ser um comilão e um beberrão, como está lá em Mateus 11:19 e Lucas 7:34. Por quê? Porque Jesus estava envolvido com as famílias, estava envolvido, né, na vida familiar das pessoas. Tá? Jesus entrou em casa com 2 discípulos em Emaús e foi reconhecido por eles no gesto tão caseiro do partir do pão, né? Nós conhecemos a passagem dos 2 discípulos que estão a caminho de Emaús após a crucificação de Jesus. Jesus ressuscitado aparece entre eles não o reconhecem, caminham, né? Jesus explicando sobre o reino de Deus. Chegando na casa, está de noite, né? Como era de costume esse tipo de hospitalidade no primeiro século, os 2 discípulos convidam Jesus, falando: está tarde, né, para andar por aí pela noite, fica com a gente. E quando eles estão ali reunidos na hora de comer, né, Jesus parte o pão, eles reconhecem que é o Senhor ressuscitado, né? Jesus some e eles retornam de volta para Jerusalém. Então veja, né, foi dentro de uma casa, num ambiente familiar, que Jesus foi reconhecido quando ressuscitou pelos seus discípulos no caminho de Emaús. Bom, outro aspecto significativo do ministério de Jesus nos lares é a inclusão e valorização das pessoas marginalizadas ou esquecidas pela sociedade. Quando ele foi à casa de Levi, o publicano, como está lá em Marcos 2, 15 e 17, Jesus quebrou barreiras sociais e religiosas, ensinando que o amor de Deus alcança todas as pessoas. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2. Vamos lá. Vamos ver o verso 15 e o verso a 17. Então vamos lá. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, né, que é o Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, né? O que acontece? Publicano, você já deve saber, né? Publicano era um judeu que cobrava impostos, né, para o governo de Roma. E isto era como uma traição no meio dos judeus. Então, os publicanos eram muito odiados pelos judeus. Então, essa postura, né, de Jesus lá com os
publicanos e pecadores, essa postura contrasta com os padrões legalistas da época e nos desafia a transformar nossos lares em lugares de acolhimento, né? Então, seja, até a sua própria casa pode ser um local onde você pode abrir a porta para disseminar o Evangelho, tá? Quanto mais você bater numa casa para levar essa mensagem, né, de poder de transformação que é o Evangelho. Segundo o teólogo pentecostal Donald Gee, a igreja primitiva cresceu porque compreendeu que o Evangelho é vivido na comunidade, começando dentro de casa e se expandindo para o mundo. Desta forma, o ministério de Jesus nas casas nos ensina que a verdadeira transformação começa no coração e nas relações mais próximas. Assim como ele restaurou a paz na casa de Jairo, quando curou a menina, e trouxe a salvação à casa de Zaqueu, né? Somos chamados a aplicar os princípios de amor, de fé e do ensino em nossos lares, bem como evangelizando a outros lares, né? Esse trabalho é tanto no nosso próprio lar, como também, né, naqueles lares que nós vamos bater nas portas no ano de 2025. Como ressalta Orton, o lar é um campo missionário em miniatura, onde podemos refletir a glória de Deus no cotidiano. Portanto, os cristãos são desafiados a cultivar ambientes onde Jesus seja o centro, permitindo que os seus ensinamentos moldem cada aspecto de nossas vidas. E aqui eu quero falar uma coisa importante. Para a gente fazer isso da forma como Jesus fez, irmãos, nós precisamos ter uma coisa: não ir fazer esse trabalho por uma pura obrigação e porque o nosso pastor presidente, né, ele está pedindo para que façamos isso. Não, nós temos que ir, irmãos, com amor no coração e dedicação, com desejo de ver almas salvas, almas sendo resgatadas para o reino de Deus. Não é simplesmente fazer por fazer porque é uma obrigação, né? Porque a primeira coisa para quem vai fazer esse tipo de trabalho é entender uma coisa: renuncie-se a si mesmo, negue a si mesmo. Ou seja, se eu tiver, eu tenho um compromisso aqui, tenho isso aqui, eu nunca vou fazer esse tipo de trabalho. Então as pessoas que vão se propor a fazer esse trabalho são irmãos, irmãs, jovens, até adolescentes que estão dispostos a entregar um pouco da sua vida, entregar um pouco do seu tempo, né, para fazer esta obra como Jesus fez, né? Então é importante, entendendo que assim como teve êxito no primeiro século, no ministério de Jesus e depois com a igreja primitiva, ainda hoje podemos colher bons e grandes frutos ao realizar este trabalho de evangelismo doméstico. Então, a prática do evangelismo nas casas continua sendo uma ferramenta poderosa e relevante para os dias de hoje. Em um mundo cada vez mais conectado virtualmente, mais isolado emocionalmente, o encontro nas casas oferece uma oportunidade única de estabelecer relações profundas e autênticas. O ambiente familiar proporciona um espaço acolhedor onde pessoas podem ouvir sobre o Evangelho sem barreiras formais que muitas vezes encontram em templos ou em ambientes públicos. A igreja primitiva já utilizava esse modelo, como vemos em Atos 2,46, onde os cristãos se reuniam de casa em casa, partindo o pão e adorando a Deus. Vamos ver aqui, Atos capítulo 2 é o texto que apresenta como era a vida da igreja nos seus primeiros anos, né, no seu início. Tá? Esse texto é muito significativo para nós, porque aponta como a igreja foi se expandindo
após o derramamento do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? O Espírito Santo vem, reveste e eles saem e começam a fazer a obra. Meus irmãos, nós ainda temos o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo está com nós. Basta que nós venhamos a cada vez mais orar, buscar, fazer um esforço de se dedicar a esta obra, irmão. E eu tenho certeza que os frutos, não só para o reino de Deus, como para a igreja, mas como para a tua própria vida, para a tua própria família. Então vamos lá, olha aqui, ó. Aqui, vou pegar 42, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aqui, irmãos, a questão de venda, né? A Bíblia não está incentivando a você vender a sua casa para dar para os pobres, mas aqui o que eles vendiam era aquilo que eles tinham a mais. Por exemplo, a pessoa tinha a casa própria dela, mas ela tinha um terreno em outro lugar. Então o que ela fazia? Vendia aquele terreno que estava lá, ou aquela outra casa que ele tinha, mas não usava. Não é que ele vendia a própria casa, não é isso? Vendia aquilo que eles tinham a mais, tá? Bom, e olha o 46, e perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que coisa linda. Então, esse formato que nós acabamos de ver, possibilita que o evangelismo seja personalizado, respondendo às necessidades espirituais, emocionais e práticas de cada família. Além disso, em um contexto atual onde muitos têm dificuldades de frequentar cultos regulares devido a horários ou compromissos, abrir lares para encontros evangelísticos é uma forma eficaz de alcançar essas pessoas. Então veja, nós estamos vendo que esse trabalho é um trabalho que ele tem a bênção de Deus, tem a graça de Deus, foi um dos primeiros que o próprio Senhor iniciou fazendo, a igreja primitiva continuou, e nós podemos em pleno século XXI ainda continuar nesse mesmo formato, e eu tenho certeza, irmãos, que vamos ter aí muitos bons resultados e o reino de Deus será engrandecido. Temos mais dois slides para nós encerrarmos essa aula. Aplicar esse princípio hoje significa reconhecer que o evangelismo nas casas pode ser uma extensão da igreja local. É nesse espaço íntimo que as sementes do evangelho podem ser plantadas de maneira significativa, gerando frutos duradouros. Ministérios de pequenos grupos e discipulados domiciliares têm se mostrado ferramentas eficazes para fortalecer a fé dos participantes e expandir o reino de Deus. Segundo David K. Bernard, líder e teólogo pentecostais, as reuniões nos lares não apenas facilitam a evangelização, mas também promovem a edificação da igreja por meio do companheirismo e da comunhão. Portanto, a igreja contemporânea, nós, é desafiada a redescobrir o valor do evangelismo doméstico, criando um movimento missionário que começa nas salas de estar, ultrapassa as paredes dos lares e transforma comunidades inteiras pelo poder do evangelho. E eu quero concluir dizendo o seguinte, e fazer ao mesmo tempo uma aplicação. A relevância do ministério de Jesus nos lares permanece incontestável, e serve
como modelo para a igreja contemporânea. Veja, não tem jeito de negar, né, o ministério de Jesus nos lares. Né? São diversas passagens, se você ler, né, todos os evangelhos, você vai ver que Jesus vivia na casa do povo. Fazia os seus sermões publicamente, mas ele sempre estava na casa de pessoas, tá? Então, em uma sociedade fragmentada, onde o isolamento social e a superficialidade das relações são desafios constantes, abrir os lares para o evangelismo e discipulado é uma estratégia eficaz e transformadora. Assim como Jesus usou casas para ensinar, curar e acolher, os cristãos de hoje são chamados a fazer de seus lares um ponto de luz e esperança. A igreja que incorpora esse modelo segue os passos de Cristo, transformando lares e, consequentemente, impactando o mundo. Afinal, quando abrimos nossas portas, estamos também abrindo nossos corações para que o reino de Deus se manifeste em nosso meio. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que vai participar deste projeto Jerusalém para o ano de 2025 na Debras São Caetano do Sul. Você é convidado a rever esse vídeo, a reler esses slides, a consultar todas as fontes da Bíblia que foram citadas, né? E orar, né, e pedir que o Espírito Santo te encha de graça, de poder, para que quando nós comecemos esse trabalho, meus irmãos, olha, vai ser muita alegria nos lares, nas nossas igrejas, o nome de Jesus será glorificado. Contudo, né, na próxima aula eu vou falar sobre a batalha espiritual, que isso vai provocar. Porque não pense você, né, ou eu, que ao nos dispormos a fazer este trabalho, né, não pensa que vai ser assim, né, facinho. Não, o inimigo vai se levantar, muitas coisas vão acontecer, tentar impedir que esse trabalho ocorra, mas nós, em nome de Jesus, seremos vitoriosos e conseguiremos, né, fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar e que no final de 2025, olha, já estou, né, se Jesus não vier até lá, lógico, né, ou se ele não chamar alguma senha, né, de repente a minha senha tá para 2025, mas eu tenho certeza que aqueles que estiverem aqui, se Jesus não vier, né, vão ter muitos relatos de frutos abençoados por esta obra que nós estaremos realizando no ano de 2025. Né? A Semadesc, ela tem um lema, né? Juntos nós somos mais fortes. E este trabalho para o ano de 25, ele tem também um propósito muito bom para a nossa igreja, que é o quê? A unidade, a união. Líder de missão, com o dirigente da igreja, com o pastor regional, né? Com os obreiros, com os departamentos, enfim, com toda a igreja envolvida nesse trabalho. E eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus será glorificado e grandes bênçãos o Senhor vai nos conceder. Que Deus abençoe a sua vida, né? E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a batalha espiritual. Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.